Olá, mais uma vez nessa manhã de hoje estamos aqui, Ricardo Bonfim com vocês. Muito obrigado e parabéns a você que está aqui tendo acesso a esse conteúdo. Conteúdo de grande valia, grande informação. As coisas que eu passo têm fundamento, não são coisas de imaginação ou da mente, mas são coisas adquiridas ao longo dos anos, de muitos livros, muitos estudos, de vários tipos de autores diferentes, e eu quero passar da minha contribuição, porque eu acredito que o que eu mando volto, né? O universo é assim, o que nós mandamos, isso volta para nós, e a informação que você adquire, que eu passo para você, que parece ser totalmente de graça, mas eu acredito num retorno, em energia positiva. Eu gravei um vídeo sobre Hélio Couto e Maria Pereda, análise comparativa, Hélio Couto versus Maria Pereda. E ali a maioria dos conteúdos são ricos em gratidão, ricos em reconhecimento, ricos em agradecimentos e elogios pela informação passada, pelo esclarecimento das ideias. Muitos poucos foram tentando diminuir esse trabalho, tentando denegrir esse projeto. E essas críticas, essas coisas não atrapalham em nada, nem balanceia. É isso que eu quero passar para vocês. Crescimento pessoal, fortalecimento psicológico. Você que vem nesse caminho aqui assistindo esses vídeos, vai chegar um momento que as críticas, as acusações, os desmerecimentos não vai fazer nenhum efeito contra você, os seus sonhos, os seus planos. Vai ser totalmente inúteis, totalmente ineficazes em te abater, em fazer você desistir, parar. É isso que eu quero. Vem comigo, continue comigo nessas viagens. Muitos vídeos bons estão por vir sobre neurolinguística, sobre o poder extrasensorial, sobre até mesmo questões espirituais, onde serão bem explicadas aqui, dirimidas. Então, sucesso para você. Nós vamos entrar agora no assunto, um campo bastante minado, um campo, podemos dizer até, pantanoso, é um campo pantanoso, é um pântano minado. Onde eu vou falar aqui as considerações acerca das ideias de Maria Pereda versus religiões e versus Jesus Cristo, né? Então Maria Pereda, essa grande estudiosa, vem apresentando ideias contrárias tanto ao religiosismo, refutando as religiões, as ideias de religião e crença, fé, e também Jesus Cristo, afirmando que Jesus não existiu. Isso tem caído como uma âncora na vida de pessoas ansiosas, pessoas totalmente desacreditadas já dos dogmas das religiões, que por um lado é bom, os olhos delas se abriram, mas por outro também acaba buscando um outro ceticismo que é tão perigoso quanto as religiões. Então, se as mentiras, dogmas, falsas crenças embutidas na mente das pessoas que outrora seguiam religiões, tinha líderes religiosos e religiosos que muitas vezes tinha dons bonitos, dons bons, dons construtores, mas que também da mesma fonte saem as duas águas, da mesma fonte saem dois tipos de frutos, doce e amargo. Mas isso é possível, Ricardo? Sim, é possível, vou te provar que é. E aí o que acontece? Então, essas afirmações, declarações de Maria Pereda caiu como um bálsamo na mente dessas pessoas, nos anseios dessas pessoas que querem algo novo. Ninguém suporta mais ouvir a verdade. Então, se eu apareço com a verdade totalmente diferente aqui, falando contra Deus, contra a Bíblia, contra as religiões, eu poderia, gente, falar horas, dia inteiro contra a religião e citar os embaraços das religiões, os papéis
de obscurantismo, domínio, massacre psicológico, psiquiátrico, massacre intelectual dos membros e das pessoas. Poderia. E eu ia ganhar muitos seguidores e gente aplaudindo. E outros revoltados me seguindo, se inscrevendo no meu canal e aplaudindo. Mas, gente, o meu compromisso com vocês é com a verdade dos fatos, com a realidade. Perca inscritos ou não ganhe inscritos, isso para mim é indiferente. Além de ganhar inscrito, de ter um canal grande, eu tenho um compromisso de levar a verdade mais pura possível. Mais pura possível. Mais cristalina possível. Então Maria Pereira apresenta tanta coisa bonita, interessante, histórica, fatos marcantes e verdadeiros. Só que entre eles, o que ela aprendeu com muitos céticos, que fala que Jesus não existiu, foi uma criação do Império Romano. Então, tem o curso dela, tem 2 cursos dela, o Messias Secreto, e a verdadeira história da humanidade, que vem desconstruindo o Jesus bíblico, o Cristo bíblico e o Deus bíblico, em última instância. Desconstruindo e oferecendo uma vertente diferente, uma análise diferente para os fatos. Então, as pessoas ávidas por algo diferente, ávidas. Muitos massacrados sofreram a vida inteira com religiões, com falsos dogmas e preceitos. Não conseguiram discernir como eu consegui chegar a esse ponto de entender o que é o que não é, a luz e as trevas. Então o que acontece? Toda luz tem suas trevas. Toda entidade, religião ou igreja ou organização tem luz e trevas. Luz e trevas. Em toda a ideia de mãe e pai tem luz e trevas. O que seu pai e sua mãe te falam, a grande maioria pode ser luz, mas tem ignorância ali no meio, analfabetismo, falta de conhecimento, falta de lidar com situações. Eu conheço um pai, por exemplo, que é muito religioso, muito fiel aos dogmas e doutrinas religiosas, e o filho dele sonha em ser PRF, Policial Rodoviário Federal, vem estudando, batalhando, e ele contra. Ele chegou a ter falar palavras fortes contra o filho, falou, se Deus, você vai se for da vontade de Deus, se Deus não quiser vai dar tudo errado pra você. Ele fica triste, o filho dele tá pagando alto preço, estudando dia e noite, se não for da vontade de Deus vai dar errado. Aí cancelaram por causa dessa doença que tá aí, dessa doença mentirosa que tá aí, esse engano, esse engodo, tá iludindo as pessoas, né? Não é verdade. Uma hora eu posso falar sobre isso. Então, por causa dessa doencinha, mudou a data da prova. Ele já entendeu que aí, ó, que é Deus que não quis. Já falou pro filho dele, eu não te falei quando saiu daqui. Então vai criando verdades. É até um perigo de descaminhar a vida desse rapaz, um sonhador, um rapaz esforçado e tal, acabar com a carreira, com a vida, com o sucesso de um rapaz desse. É um perigo, então é um risco. Então a faca de 2 gumes, a religião e o conhecimento como um todo. Então, eu quero trazer para vocês que toda a organização, geralmente todos os livros têm luz e trevas, porque as trevas é inerente à existência humana. As trevas é inerente a este mundo. As trevas é inerente a essa realidade, a este planeta. Até mesmo as nossas percepções extrasensoriais. Aquilo que você vê, percebe, enxerga, não é totalmente verdade. Existe trevas e nebulosidade em sua visão, em seu campo óptico físico. Quantas pessoas enxergam outras coisas? Você vai no lugar, você enxerga umas coisas. Se for uma mulher, enxerga outra. Você vai enxergar estruturas de ponte, de construções de edifícios, o homem. Ou alguns veículos e a mecânica e fabricação dos veículos. Se a esposa dele estiver junto, a mulher ou filhas, a mulher vai enxergar as flores do jardim, os campos floridos. Vai enxergar as nuances que embelezam a arquitetura das construções e não fundações, por exemplo. Vai enxergar a paisagem que compõe a beira das pontes, mas não as pontes, suas estruturas como homem. Só por aí você vê que existe luz e trevas, nebulosidade em cada um que enxerga. Ou seja, o que um não enxerga é porque está escuro para ele, está trevoso para ele. Então a religião e as igrejas, a sua igreja, aonde você frequenta, tem luz e tem trevas. E as pessoas não sabem separar isso.
Então, ou as pessoas vão para um lado da crença cega e dá tudo para os líderes religiosos, tudo para o pastor, e fica sem nada, enlouquece por causa de algumas coisas fortes que vê, né? Algumas revelações totalmente fundadas, que dá certo. Algumas curas, milagres, alguns fatos que acontecem e a pessoa fica cega, enlouquece, como uma mulher apaixonada depois de alguns encontros e como alguns homens apaixonados depois do primeiro encontro. Que é assim, no primeiro encontro o homem quer oferecer tudo, enlouquece, endoida. É diferente uma mente da outra. E já as mulheres é depois de alguns encontros, que o cara mostra sonhos, plano, projeto, fala coisas que tem planos para ela, de ter filhos e tal, etc. Então, a pessoa fica tão cega, ceguinha, que não quer ouvir mais nada, não quer enxergar nada, não quer ler mais nada, e só a religião e igreja que interessa para ele. Cego para a verdade das coisas, porque também não é verdade essa cegueira. Por um outro lado, o que oferece Maria Pereda, oferece às pessoas que é um ceticismo, e apontando o que ela chama de conhecimento de filosofia, como a realidade dos fatos, também está tão perdida como os religiosos. Maria Pereda está tão perdida como os religiosos, quando aponta que Jesus não existe. Gente, vocês não têm noção do que é Jesus, do seu poderio, que ele já tem feito e manifestado como ser pessoal. Você vai falar, mas isso é coisa da mente, a pessoa acredita e cria. Joseph Murphy. Calma. Calma. Não é. Existem manifestações do Senhor Jesus reais, óbvias, claras. Pessoas que estavam arrasadas de processos na justiça, ia perder função pública, e Jesus manda alguém falar, você tem crédito comigo, lembra quando você falou do meu nome, de mim, da minha palavra, das escrituras, da Bíblia, das escrituras sagradas, eu vou te defender, e os processos vai caindo um por um. Vai caindo um por um, se tiver que morrer gente, morre. Ah, mas então seu Deus é mau, vixe, se seu Deus é... Calma, Deus é equilíbrio. Deus da Bíblia é equilíbrio. Então ele luta a noite toda, se for preciso, enviando um anjo e dando sonho para a pessoa não fazer o mal, não condenar o inocente, não julgar o contrário, não testemunhar mentira contra o inocente. Manda pessoas avisar, manda pessoas falar, manda pessoas aconselhar. Se não tiver jeito, cepa. Abre a sepultura dá jeito, porque ele tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Então se alguém é um tropeço no caminho de alguém, de um inocente, se for preciso, põe para dormir mais cedo. Só isso. Não tem maldade nisso, não tem escândalo nisso. Então o que acontece? Quantas vezes eu já me deparei com manifestações fortes do Senhor Jesus. Eu posso te contar relato aqui, 100 relatos, 1000 relatos de coisas grandiosas, coisas quase que inexplicáveis, apesar que eu acredito que tudo tem uma lei que explica, uma razão que explica, e que muitas coisas não está ainda no nosso conhecimento, mas que vai chegar, mas isso não tira o milagre, isso não tira o feito. Então calma um pouco, porque você foi enganado, escravizado, ludibriado, e deu dinheiro para a igreja, dinheiro até que não deveria ter dado, com interpretações falsas, errôneas de escritura sagrada, não dá motivo de você odiar agora tudo. Os preceitos que são também verdadeiros. Então tem verdade e mentira, tudo tem sombra e tem a escuridão e luz, luz e sombra. Você tem que dividir a luz da sombra, abraçar a luz e fugir da sombra da escuridão. Então o que acontece? O mesmo religioso, líder evangélico, pastor, ancião, cooperador, que te fala coisas maravilhosas e prega uma revelação forte, vinda de Deus, porque ele está naquela função, naquele encargo, então ele vai falar coisas que vai acontecer, vai decidir política, vai decidir quem morre, quem não morre, a energia que sai da boca do líder religioso, do pregador, quem entra para a sepultura, quem sair dela. Isso eu conheço muito bem, estou citando isso que eu conheço, igual a palma da minha mão. Eu conheço. Então, o mesmo fala loucuras. É capaz de tirar o seu emprego, tirar o seu sítio, tirar o seu gado, fazer você perder a sua casa.
Então, gente, é somente separar o que é luz do que é sombras. No esposo tem luz e tem sombra, na esposa tem luz e tem sombra. O filho vem com luz e sombra. Você tem que aprender a entender e tratar quando é sombra. Quando a sombra está envolvendo seu filho, sua filha, esposo ou esposa. E você não dá atenção, não dá ouvido ou busca um meio de sanar isso e de tratar isso. Quando o seu pastor, o seu líder religioso, sua igreja fala loucuras também, que a sombra quer dominar, você, pera lá, calma, calma. Não vai na onda deles. Quando eles apresentam uma profecia, uma revelação, uma visão que vai te trazer benefício, solução, sobre a compra ou a venda na casa, compra ou a venda no sítio, se você aceita esse emprego ou não, você vai e abraça, você sabe que é a luz que está falando. Porque todo momento estamos suscetíveis às duas coisas. O problema é que as pessoas enlouquecem, é igual os seguidores de Maria Pereira. Endoidou, viu aquilo, já tá apaixonado, tá amando, não, Jesus não existiu, que é tudo mentira, que a Bíblia é mentira, só por causa das loucuras que a religião fez ao longo do tempo. Jesus não tem culpa não, minha gente. Jesus e as escrituras sagradas, né, com ressalva, né, que tem muita coisa que são erros de tradução, erros de escrita, ou até mesmo por má intenção de escribas que queria puxar para a sua religião, sua fé, suas crenças, seus dogmas, seus interesses obscuros, né, interesses até mesmo do Império Romano, deturparam e mudaram alguma coisa, mas tem muita coisa que sim, tem suas perfeições e razão de ser. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso. E hoje mesmo eu já vi resultado ali. No rapaz que deu ouvido a sogro e sogra e largou tudo e tá passando apurado. O mesmo sogro e sogra que falou tanta coisa boa e bonita que abraçou, né? Eu conheço uma mulher aqui na linha 45 da 421. O que aconteceu com essa mulher? Ela era católica na época. Os toureiros, madeireiros, começou a estragar a estrada, danificar a estrada e foi danificando e foi acabando com a estrada. Ela foi no Ministério Público, fez uma denúncia contra os madeireiros e os toureiros. E veio a fiscalização, veio a reprimenda contra. E os madeireiros que estavam destruindo a estrada ficou muito revoltado contra ela. E jurou ela de morte. Falou, nós vamos consumir com você, vamos matar, que nós estamos sabendo que você nos denunciou. E ela ficou em pânico. O terror tomou conta dela. O pavor, o medo, a assombração, igual muitas vezes te atormenta. Pra você que está assistindo, quantas coisas você já passou também. E aí ela não tinha refúgio, não tinha socorro, não estava nem saindo de casa com medo. Ela ligou um dia, a televisão estava passando o missionário R.R. Soares. E ele disse, você que está assistindo aqui agora o meu programa, você que está ameaçada de morte, falaram que vão tirar a sua vida, que vão fazer isso e aquilo outro. Jesus é sua solução, Jesus é a sua... Verdade. Jesus é a sua solução. Busca uma igreja mais próxima da sua casa e serve a Deus que nada vai te acontecer. Busca a Deus e que você não vai morrer, não vão te matar, nada vai acontecer. E ela pensou, que igreja não é perto da minha casa? Tinha uma congregação que está no Brasil, perto da casa dela. Ela foi lá e batizou e virou crente. E ela não morreu, não foi matada, nada aconteceu. Ou seja, o R.R. Soares falou a verdade naquele dia? Falou. O R.R. Soares serviu de uma transmissão aquele dia? Sim, isso serviu. Mas ele não é um enganador, ludibriador e pega o dinheiro do povo e o dinheiro das veinhas? Sim. Pega. Pede muito. Só que também se ele não pedisse tanto, ele não dava conta de manter televisão e todo esse projeto dele. Esse projeto precisa de dinheiro. Igual o Hélio Couto fala. Não tem como ele chegar no açougue, comprar carne e aí a pessoa fala tanto. E ele fala assim, eu tenho um projeto ali, tô ajudando pessoas. Aí o cara vai ouvir. A caixa vai ouvir. Mas vai ficar esperando dinheiro. Eu tenho um projeto, tô ajudando o pessoal. Projeto Mahatma Gandhi. Sim, mas paga o vaso chinês. Paga o vaso chinês. É uma brincadeira, uma forma que o Hélio Couto fala muito. Que tudo nós pagamos, né? Tem que pagar o vaso chinês. Quebrou, tem que pagar. Isso é óbvio. Então paga a carne que tá pesada. Eu preciso manter o açougue aqui. Então é desse jeitinho. Pode ter exagero, de repente viver em riqueza grande? Pode. Mas não trabalha também para isso? Será que é tão errado assim? Não sei. Até que ponto é errado? Eles estão enganando de verdade. Até que ponto? Né? Muito apelo? Talvez muito apelativo, né? Tinha que deixar mais livre.
Não pregar mentira igual dízimo, por exemplo. Dízimo é uma mentira, um engodo, um engano. Dízimo não existe, né? Mas naquele momento ele foi um canal usado? Sim, claro que foi. Foi um canal, porque ele fala tanto de Jesus e ele vibra nessa luz. Só que no momento de trevas, da ganância, de repente ele pede dinheiro além do que precisava. Então é a luz e trevas, é os dois. De uma mesma fonte sai água doce, sai água amarga. De uma mesma árvore sai dois tipos de fruto. Uai, mas aí está contrariando a Bíblia fala que não sai. Uma árvore boa não produz frutos maus. Calma, calma. A Bíblia quase toda, consciente e subconsciente, os relatos bíblicos, quase sempre, quase todos, faz uma menção ao consciente e subconsciente, um e outro. O que um faz e o que o outro faz. Como eu já gravei em outros vídeos. Então, de uma mesma fonte, quer dizer, de uma fonte alinhada, do subconsciente aliado com a luz, só sai frutas boas. O subconsciente aliado com trevas e sombras, só sai sombras e trevas. Não é da mesma pessoa. Depende da programação que a pessoa recebe. Então, se ela acredita em parte que é verdade luz, ela emite luz. Se ela abraça trevas, que nem nos ensinamentos de Maria Pereira, quanto à verdade? Eu concordo, claro, tem que reescrever a história. Fomos enganados. Muito enganados pela história. E a Bíblia, justamente a Bíblia que relata Jesus e a sua existência, é uma das maiores fontes verdadeiras da arqueologia e da história. Que livro que falava dos gigantes? As Escrituras Sagradas. Agora que está aparecendo, divulgando, acharam os achados manuscritos do Mar Morto, o livro de Enoque. Agora que estão achando. E antes? A Escritura Sagrada falava dos gigantes, não falava com a palavra Anunnakis, mas falava dos reinos dos caldeus, dos mesopotâmios, do Império Sumério, da Caldeia, que é, né, a mesma região lá da Torre de Babel. Então falava tudo isso, gente. Então as Escrituras Sagradas é o que mais trazia luz. Como que eu vou jogar tudo fora e condenar também as Escrituras? Dizer que é tudo mentira e engano? Calma lá. Né? Então, no meio de tanta luz vem também aquilo que não é luz no ensinamento de Maria Pereira. Porque Jesus de fato existiu. Entendeu? São muitas provas pessoais e irrefutáveis. Só que o momento é a pessoa irrefutáveis. O momento, as pessoas estão buscando o novo. Só que tem que vir um novo pensamento igual eu ensino em meus vídeos. Eu não ensino em meus vídeos os ensinamentos de Neville Goddard, de Joseph Murphy, os ensinamentos da Cabala. Eu não falo tanto disso. Só que tem que ter muito cuidado. E saber que na sua religião tem luz e trevas. Em tudo, nos livros que você lê, tem luz e tem trevas. Em todos os ensinamentos. Eu estou tentando passar o máximo de luz nos meus ensinamentos. No que eu falo nesses vídeos. Mas algum pouco de treva por causa dos meus paradigmas, das minhas programações, pode ter. Por mais que eu tente me livrar. Então, vocês têm que fazer uma análise até do que eu digo, do que o Hélio Couto diz. Porque se nós ficarmos cegos por que o Hélio Couto diz, Maria Pereira diz e tantos outros diz, vira uma religião. Aí vira uma alienação. Do jeito que a religião aliena, as igrejas alienam, os líderes religiosos espirituais alienam. Quando você acha que tudo é luz e vai com muita sede no pote, você também é um alienado. Minha gente, se fosse para mim falar aqui das mazelas das religiões, das igrejas, dos líderes, eu viraria um pastor Arnaldo aqui, um bispo Arnaldo, né? Que agora ele foi promovido, né? Eu viraria um bispo Arnaldo, que é um humorista que rebenta com as religiões, zomba demais dos crentes, dos evangélicos e da Bíblia. Ele é um gnóstico. Eu viraria um pastor Arnaldo, porque eu conheço as mazelas. Eu conheço esse meio como quase ninguém, viu? Se tiver dúvida, pergunta aí. Faça a pergunta para ver se eu não respondo. O porquê das coisas, o rito de tal religião, de tal igreja, como funciona cada rito, cada religião. Qual é o segmento, o que é que aquela região, aquela igreja ensina. Mas nem por isso eu vou abraçar esse lado. Porque por outro lado também eles evitam muito crime. Porque as pessoas não estão iluminadas e preparadas. Então é necessário ainda as religiões e as igrejas. Até que a pessoa atinja um patamar de evolução tal. Se Jesus não voltar até lá. Porque eu já duvidei que Jesus voltaria assim. Né? Tomando chá na União do Vegetal. Experiência com ayahuasca, né? Mas não através da experiência. Que a experiência também geralmente só traz verdade. Mas o que as pessoas ali falavam. Que Jesus não ia voltar. E eu
gostei daquela ideia de que evolução, na união vegetal ensina o quê? Que a pessoa vai tomando chá, vai evoluindo, vai ficando cada vez mais calmo, pacífico, inteligente, sábio, cada vez mais luz, experiência, até o ponto de desencarnar e virar um ser evoluído. Né? Então, o desencarne. Um mestre da União Vegetal falou para mim: Jesus nunca foi, como que ele vai vir? Se ele nunca foi, nunca saiu daqui. Eu achei até legal aquelas ideias. Mas daí eu tive um sinal muito forte de que Jesus vai voltar mesmo. E além desse sinal muito forte, que eu fiquei madrugada inteira tremendo com o que eu vi, o que eu enxerguei. Foi muito forte. Até para dormir do trabalho eu não sabia nem se era verdade ou mentira. Eu tive que acender a luz, piscar bastante, olhar as paredes, me localizar que eu tava ali. De tão forte. Um dia eu cheguei na congregação cristã, um ancião atendendo lá, e falou: tem alguém aqui que tá duvidando se Jesus vai voltar? E ele te afirma que hoje Jesus vai voltar. Quer dizer, só no pensamento. Eu pensei naquilo. Quando eu entrei lá, eu pensei: será que Jesus vai voltar? O ancião respondeu lá em cima do púlpito que vai voltar sim. Então eu acredito. Então, se Jesus não voltar, o que é a tendência? A evolução mental, a evolução metafísica, espiritual, psíquica vai atingir, que vai chegar um momento que as religiões, as pessoas vão enxergar tanto as trevas que há nas religiões, as ignorâncias, os enganos e as mentiras, e elas vão se afastando. E aí as pessoas mesmo serão cada um seu sacerdote. Isso vai se cumprir lá no novo milênio, no reino de Cristo, que Jesus reinará as nações com vara de ferro. Então vai cumprir, vai chegar esse dia, né? Eu não sei se só lá ou se antes haverá possibilidade, porque eu não gosto de ser muito pessimista não, de ficar falando para vocês aqui, tá tudo acabar, destruiu, tudo com parcimônia e calma. Senão eu acabo passando trevas e sombras para vocês também. E não é a minha intenção. Então, temos que analisar as coisas com mais parcimônia, com mais cuidado, com análise mais analítica, uma análise mais dialética, né? Uma tese, você vê uma síntese, uma possibilidade de ser contra, né? Que nem Maria Pereira depois, que Jesus não existe. Aí você pensa, e a possibilidade de existir? Você começa a lembrar dos fatos, dos acontecimentos, né? Quantas vezes Jesus já apareceu salvando pessoa da morte, tanta coisa difícil. Ah, é o subconsciente, calma. E os detalhes? Eu sou Jesus, vou te ajudar porque você fez isso. Aquele dia, você tem crédito comigo e aquilo dá certo mesmo. Como que não é? Como que não é? Entendeu? Não é só questão de subconsciente, não. Que isso eu sei falar muito bem, entendo muito bem. Não é só invenção da mente, não. Você tá entendendo? Então, a dialética, tese, antítese, e para se formar uma síntese. Então, veio uma informação até você. Você vê a possibilidade daquilo não ser, de ser o contrário. Junta as informações contrárias, né? Que nem as informações arqueológicas, né? Pedras escritas de Jesus, filho de Davi. Pedras achadas arqueológicas de Jesus, filho de Maria, Yeshua, né? Hamashia, Messias, vários tipos de achados, né? De que os profetas existiram, de que Mateus existiu, Lucas, João, e você vai comparando e pensa numa síntese da tese e da antítese e forma uma síntese. Esse é o método científico verdadeiro. Né, como Maria Pereira diz, o que chama aí de ciência tudo corrompido, enganoso, muita ciência enganosa, muito. Eu acho engraçado, quando saiu essa doencinha aí que o povo tá com medo, menos eu, que eu sei o que tá por trás disso aí. Então, eu falava, né, para você não morrer, faça isso, né, toma isso, toma aquilo, para evitar a morte, né. Ah, mas isso não tem comprovação científica. Dá uma dó, meu Deus. O cara se acha sábio, se acha inteligente. Indo por um caminho de uma falsa ciência, ludibriadora, enganosa, na mão da elite poderosa, dos que estão dominando, os mesmos que estão escravizando, é os mesmos que respondem pela ciência. E ele fica com ceguinho. Ele acha que é verdade. E nisso Maria Pereira está de parabéns, trazendo essa luz aí pro povo. Que a ciência, na grande maioria, não é ciência coisa nenhuma. Que ciência é quando busca a verdade dos fatos. E um cientista corrompido, ele leva para onde ele quer. Para onde ele é pago para levar. Então a liderança, os líderes poderosos,
quer um resultado e paga o cientista para fazer e chegar naquela conclusão. E ele consegue chegar e provar, ludibriando, que aquilo é verdade e é certo. E aí, se você vai cegamente, igual você está indo, em algumas informações falsas, conhecimentos não verdadeiros, que contradiz tantas outras coisas, aí é onde chega o engano, o engodo e a mentira. Muito obrigado. Se não entendeu, pergunta aí. Eu percebo que quem não é acostumado a estudar, assistir meus vídeos, assistir Hélio Couto, a própria Maria Pereira, né? Que se eu fosse querer condenar ela porque ela fala contra Jesus, e que eu tenho certeza que Jesus existe, e já inclusive me ajudou muito, fez muita coisa. Se fosse contar aqui, não tem... pode separar tempo para contar as coisas. Então, se eu fosse querer condenar, eu não ia falar nem bem dela, mas não, continuo recomendando. Então, o que acontece? É de dar dó e pena dessas pessoas. Mas não tem comprovação, porque não foi provado ainda, sabe? Fica olhando assim, dando aquele sorrisozinho, né? Igual no livro Caibalion, fala lá que a pessoa fica um sorriso nos lábios lá, eu esqueci como que fala no Caibalion, né? Que os alquimistas, as pessoas que criticavam, perseguiam os alquimistas, ele ficava com um sorriso estranho nos lábios, um sorriso. E é a forma que eu fico quando eu vejo essas conversas. Não tem comprovação ainda, com coisa que os caras lá estão lutando a favor deles. Sucesso, felicidade. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se inscreve, curte, compartilhe com alguém que você queira, que tenha acesso a essas informações, esse conhecimento. Compartilhe e vamos lá. Rumo ao conhecimento, rumo ao máximo de luz possível. É difícil alguma coisa ter só luz, mas eu quero passar o máximo de luz possível. Tá bom? Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Até mais, até o próximo.